Nos 2 últimos anos, observamos o mundo pela janela de nossas casas. Nos distanciamos das ruas e vimos o número de mortes crescer de maneira vertiginosa decorrente da pandemia de Covid-19. Distanciados, sentimos o sofrimento de vidas perdidas. Mas o início de 2021 nos trouxe alguma esperança. Graças à ciência e à dedicação de milhares de profissionais da saúde, conseguimos desenvolver rapidamente uma vacina que diminuísse a gravidade dos sintomas e a transmissão do vírus. Fomos voltando aos poucos, às ruas, ao lazer, aos almoços de família e aos abraços. Mas apesar disso, ela nos trouxe dores e luto, ampliando as dificuldades que já enfrentávamos. Principalmente pela forma que as políticas públicas foram conduzidas nesse período. Dados do Núcleo de Saúde Pública do FRJ mostram que o maior número de óbitos ocorreu entre pessoas sem escolaridade e, segundo a CEPAL, houve um aumento acelerado de pessoas na linha da pobreza, com 22 milhões de pessoas a mais em um período de um ano. A nova configuração social produzida pela pandemia, como redução de salários e demissão em massa, aliados a problemas antigos como infraestrutura precária e baixo acesso a serviços básicos, tornaram o cotidiano da periferia ainda mais sofrido. Além do impacto nas escolas, a pandemia afetou profundamente o ensino superior. O plano de ensino remoto emergencial, adotado pelas instituições, assumiu que todo corpo discente possuía fácil acesso a recursos online, que professores e alunos possuíam condições de saúde física e mental e estavam aptos a utilizar recursos eletrônicos. No entanto, segundo o IBGE, no Brasil, 25,1% das residências não possuem acesso à internet, sendo que, dentre as que possuem, 98,7% é via celular. Acompanhar as aulas em uma casa com poucos cômodos, tendo uma internet de baixa qualidade ou sem acesso total a ela, pode tornar o ambiente universitário ainda mais excludente. E para muitos jovens, o aspecto financeiro foi um obstáculo adicional para a permanência nas universidades. É por isso que a subjetividade e as narrativas de diferentes realidades devem ser escutadas e compartilhadas, para que a voz de diferentes pessoas periféricas sejam ampliadas. Nesses últimos 2 anos, utilizamos máscaras diariamente para nos proteger contra o coronavírus. Andando pelas ruas, apenas nossos olhos ficavam à mostra. Mas, por trás de cada máscara, havia diversas histórias. Assim, o Museu Pra Quem, projeto que atua como amplificador de histórias, se torna ainda mais importante. Ao construir espaços de compartilhamento e possibilitar que grupos marginalizados pela sociedade tenham suas narrativas ouvidas, o projeto tem o intuito de quebrar preconceitos, diminuir desigualdades e distanciamentos sociais, formando pontes de empatia. O museu, através de exposições audiovisuais imersivas, compartilha essas trajetórias para que esses grupos sejam ouvidos como protagonistas de suas próprias histórias. Já no começo do ciclo tivemos uma conquista incrível. Vencemos a segunda edição do Prêmio Diversidade da USP, que tem como objetivo fomentar a divulgação de iniciativas relacionadas às pautas minoritárias, que impactam seu público-alvo. Assim, em razão da sua incrível atuação como um grupo que valoriza a diversidade e cria um espaço seguro para que diferentes histórias sejam empoderadas, o Museu Para Quem foi premiado com R$3.000 em uma consultoria da Visagem, o que nos ajudou a estruturar melhor o projeto e trazer mais visibilidade para dentro da USP. Assim, o museu tinha grande apoio para atuar com a comunidade da nova exposição, estudantes da USP que vivem realidades periféricas. Superando os entraves do distanciamento social, o Museu Pra Quem saiu da zona de conforto e realizou a exposição em um novo formato, alcançando as plataformas digitais através do seu podcast no Spotify. Lá conhecemos o Joás, a Daniele, a Larissa, o Lucas, o Luiz, a Esther, a Gabriela, a Júlia e as Marianas, que nos mostraram a realidade dos jovens periféricos. Nos relatos, entramos em contato com as suas visões de mundo e singularidades, mas também percebemos semelhanças que escancaram o ambiente elitista e excludente da Universidade de São Paulo. Os jovens relatam o seu cotidiano e o processo de entrada na USP como um sonho. Entretanto, esse sonho muitas vezes não atende às expectativas. Ao entrarem, se deparam com um ambiente que não os insere. Nesse sentido, podemos perceber a força dos coletivos e dos grupos de apoio, descrito como um lugar seguro e de construção de elos com a faculdade, trazendo sensação de pertencimento. A exposição nos leva a refletir por que o ambiente construído na USP leva alunos periféricos a se sentirem confortáveis somente com coletivos ou com pessoas parecidas consigo.
Assim como dito pela Mariana Martins, a estrutura da universidade não está preparada ou não quer me receber. Assim, desde computadores para a realização de trabalhos até a inclusão social, a exposição nos leva a refletir sobre o histórico racista da USP e como lidamos com ele. Quando eu entrei em 2018 na USP para fazer iniciação científica, isso só foi mudar ano passado, tá? No final do ano passado. Eu era a única aluna negra do andar do meu laboratório, entendeu? E tinha funcionários só, mas de aluna só tinha eu na época. Foram 10 jovens impactados por esse projeto e trouxemos um deles para nos dizer sobre esse impacto. Oi gente, eu vim aqui contar um pouquinho como o projeto Museu para Quem me impactou e foi muito positivo para mim participar, porque as reuniões eram muito interativas, a gente falava sobre diversas temáticas e o projeto em si é muito importante, porque eu acredito que falar um pouco sobre a minha trajetória até aqui e o que eu enfrentei para chegar até aqui pode servir também de inspiração para outras pessoas que passam por trajetórias parecidas com a minha. Então, para mim, foi muito fortalecedor poder compartilhar isso e também ouvir histórias de outras pessoas tão incríveis que participaram do projeto. Além do impacto nos jovens, esse impacto também se estendeu às pessoas que escutaram essas histórias. A exposição foi um sucesso. Sua divulgação no Instagram do projeto alcançou mais de 5.000 pessoas e os episódios do podcast tiveram mais de 220 ouvintes. Trouxemos um desses ouvintes para relatar o seu impacto com as histórias contadas na exposição. Ouvindo esses relatos que o podcast apresentou, me fez refletir que nessa vida cada um enfrenta diferentes desafios, diferentes barreiras. E eu sou uma recém-ingressante em uma universidade pública e percebi que é o momento certo de eu me jogar, de errar, crescer com isso e tentar mudar a realidade que nos cerca. O museu foi uma forma que utilizamos de causar impacto no mundo, mas ao longo do tempo nós tivemos a plena certeza que nós também fomos impactados. Devido a isso, nos sentimos a obrigação de contar a sua história. O projeto nasceu lá em 2017. Desde seu início, acreditamos que a habilidade de perceber o outro e sentir com ele a empatia poderia ser uma ferramenta de transformação social, de mudança. Em sua primeira exposição, o museu trouxe a história do Samuel, que por meio de um áudio 3D simulando o cenário de uma barbearia, sua atual profissão, nos contou como foi estar 15 anos no sistema carcerário. No ano seguinte, foi a vez de conhecermos a Amanda, a Gabi, a Priscila e a Silvana, que nos mostraram as dificuldades de reintegrar a sociedade após cumprirem suas penas. Em 2019, o tema foi empreendedorismo feminino, e por meio de Giovana, Angélica, Aline, Michele, Nájila e Silvana, sentimos os desafios de ser mulher e empreender no Brasil. Em resposta à pandemia, o museu se adaptou e migrou para o mundo virtual, estimulando o diálogo nas redes sociais e trouxe a exposição ao Spotify. Em 2022, se deu início de uma nova fase. O museu agora é independente da Enactus e se transformou numa entidade da Universidade de São Paulo, para continuar a sua missão de ser uma ponte de empatia entre as diferentes realidades, para construir um mundo onde todas as histórias tenham a mesma importância. E com muito carinho, que agradecemos a todos os membros que passaram pelo nosso time, que com muita paixão, empatia, responsabilidade e inovação conseguiram tornar esse projeto real e entregar esse presente para o mundo. E assim, mesmo com a saída do Museu para Quem, a Enactus USP Cidade Universitária não parou e continua atuando com novas comunidades e novos projetos. Foram quase 2 anos que nosso contato enquanto time era apenas virtual, mas que ainda assim nos mantivemos empenhados para manter em crescimento os nossos projetos. Vendo a necessidade do time de buscar maior eficiência e solidez nos modelos de negócios, em 2020, uma incubadora de projetos foi criada, o Ponto Zero. A equipe é totalmente focada em estabelecer um vínculo com a comunidade São Remo, que fica ao lado da USP, entender a fundo as suas dores e, a partir daí, co-criar soluções e estruturar novos projetos a partir do Design Thinking. Em 2021, a partir da incubadora, nasceu o Desapega. O Desapega busca democratizar o acesso à leitura, além de promover um consumo consciente e sustentável de livros. Uma dor de diversos estudantes de baixa renda é o acesso às apostilas pré-vestibulares. Assim, o projeto se propõe a criar um aplicativo que conecte jovens e facilite a troca e doações desses livros, além de ser um espaço de visibilidade para cursinhos populares. Por fim, neste ano, a realidade da distância não é mais tão real assim. Com as aulas saindo do modelo online e voltando para o modelo presencial, nós estamos ocupando mais uma vez os espaços da universidade.
Pessoas de 9 faculdades e 12 cursos diferentes, espalhados pelo campus da cidade universitária, movidas pela paixão e pelo impacto social, escolheram se unir com o propósito de transformar realidades por meio do empreendedorismo social. Hoje o nosso time possui uma sede no maior polo de inovação e empreendedorismo da USP, o Inova USP, onde nos reunimos no espaço do Cosmos, para trocar experiências e trabalhar em colaboração, com o intuito de desenvolver o nosso time e, sobretudo, os nossos projetos. Esse ciclo foi repleto de altos e baixos. Quando achamos que a pandemia estava chegando ao fim, novas variantes foram surgindo, e a onda de casos voltou a ter um pico maior. Continuamos com os nossos sonhos, vontade e determinação de impactar vidas. Nós passamos um longo período em isolamento social, mas hoje podemos retornar aos abraços, voltar a viver o mundo fora das telas. Hoje, vendo cada vez mais sorrisos, vivemos a vida com mais esperança.